Boa noite a todos, boa noite a todas. Nós vamos agora para mais um capítulo de formação econômica do Brasil de Celso Furtado, no Lendo com Luiz, nesse canal Grundrício. Né? O capítulo de hoje chama-se Fluxo de Renda e Crescimento. Né? Estamos na parte 2 do livro já. Tá, esse é o segundo capítulo da parte 2. Que possibilidade efetiva de expansão e evolução estrutural apresentava esse sistema econômico, base da ocupação do território brasileiro? Estamos falando da cana-de-açúcar aqui. Para elucidar essa questão, convém observar mais de perto nesse sistema os processos de formação de renda e de acumulação de capital. O que mais singulariza a economia escravista é, seguramente, o modo como nela opera o processo de formação de capital. O empresário açucareiro teve, no Brasil, desde o começo, que operar em escala relativamente grande. As condições do meio não permitiam pensar em pequenos engenhos, como for o caso nas ilhas do Atlântico. Cabe deduzir, portanto, que os capitais foram importados. Mas o que se importava na etapa inicial eram os equipamentos e a mão de obra europeia especializada. O trabalho indígena deve ter sido utilizado, então, para alimentar a nova comunidade e nas tarefas não especializadas das obras de instalação. Nas primeiras fases de operação, muito provavelmente coube ao trabalho indígena um papel igualmente importante. Uma vez em operação os engenhos, o valor destes deveria pelo menos dobrar o capital importado sob a forma de equipamentos e destinado a financiar a transplantação dos operários especializados. A introdução do trabalhador africano não constitui modificação fundamental, pois apenas veio substituir outro escravo menos eficiente e de recrutamento mais incerto. Bom, aqui Celso Furtado está novamente retornando à questão da mão de obra. De uma perspectiva mais, vamos dizer assim, das características da produtividade dessa mão de obra, sempre lembrando que nós estamos falando de seres humanos escravizados, de trabalho escravo. Tá? Então, você perceba que o Celso Furtado está defendendo aqui a hipótese de que a economia escravista, né, da lavoura canavieira no Brasil, ela precisava operar necessariamente em escala relativamente grande desde o começo. Né? E isso acontecia por causa das condições do território, né? E as características da mão de obra utilizada. Uma vez instalada a indústria, seu processo de expansão seguiu sempre as mesmas linhas. Gastos monetários na importação de equipamentos, de alguns materiais de construção e de mão de obra escrava. A importação de mão de obra especializada já se realizava em menor escala, tratando o engenho de se autoabastecer também neste setor, mediante treinamento daqueles escravos que demonstravam maior aptidão para os ofícios manuais. O mesmo não ocorre, entretanto, com a mão de obra não especializada, pois a população escrava tendia a minguar vegetativamente, sem que, durante toda a época de escravidão, se haja tentado com êxito inverter essa tendência. Aqui nós temos uma das partes em que existe um leve humor involuntário nas considerações sobre o trabalho escravo. Né? Então vamos lá. Né? Mediante o treinamento daqueles escravos que demonstravam maior aptidão para os ofícios manuais. Então imagine você aqui um grande SENAC, um grande SENAI, oferecendo um ofício para os escravos de engenho.
porque afinal de contas eles vinham da África sem treinamento algum. Né? Aqui o Celso Furtado demonstra um pequeno desconhecimento, né, das capacidades técnicas e produtivas da população escravizada que foi trazida para o Brasil. Isso é a reprodução de um preconceito muito feio. Tá? Mas a gente tem que levar em consideração, como sempre, que é a historiografia de época, é a visão de época. Então o Celso Furtado aqui não é culpado por conceber isso, mas por importar isso sem a devida crítica, né? Por ter mantido, não ter percebido isso. Ele até percebeu bastante para a época dele. Tá? Agora, olhe só que interessante essa parte do o mesmo não ocorre, entretanto, com a mão de obra não especializada, pois a população escrava tendia a minguar vegetativamente. Por que será, né? Que ela tendia a minguar vegetativamente? Afinal de contas, se você é um ser humano escravizado numa terra, né, numa terra estranha, por que não ter uma grande família? Né? Por que não encher um mundo, né, da sua progenia? Né? Por que será? Né? Uma vez efetuada a importação dos equipamentos e da mão de obra escrava, a etapa subsequente da inversão, construção e instalação, se realizava praticamente sem que houvesse lugar para a formação de um fluxo de renda monetária. Então isso aqui é uma informação importante, né, gente? Parte da força de trabalho escravo se dedicava a produzir alimentos para o conjunto da população, e os demais se ocupavam nas obras de instalação e, subsequentemente, nas tarefas agrícolas e industriais do engenho. Numa economia industrial, a inversão se faz crescer diretamente, vamos voltar aqui. Numa economia industrial, a inversão faz crescer diretamente a renda da coletividade em quantidade idêntica a ela mesma. Isto porque a inversão se transforma automaticamente em pagamento a fatores de produção. Assim, a inversão em uma construção está basicamente constituída pelo pagamento do material nela utilizado e da força de trabalho absorvida. A compra do material de construção, por seu lado, não é outra coisa senão a remuneração da mão de obra e do capital utilizados em sua fabricação e transporte. Esses pagamentos e fatores, que são uma criação de renda monetária ou de poder de compra, somados, reconstituem o valor inicial da inversão. Só um instantinho, vocês estão vendo aqui que nós ficamos um pouquinho no escuro. Né? Isso acontece porque uma das minhas gatinhas resolveu tirar a luminária da tomada. Mas já resolvemos o problema, então tranquilo. A inversão feita numa economia exportadora escravista é fenômeno inteiramente diverso. Parte dela transforma-se em pagamentos feitos no exterior. É a importação de mão de obra, de equipamentos e materiais de construção. A parte maior, sem embargo, tem como origem a utilização mesma da força de trabalho escravo. Ora, a diferença entre o custo de reposição e de manutenção dessa mão de obra e o valor do produto do trabalho da mesma era lucro para o empresário. Sendo assim, a nova inversão fazia crescer a renda real apenas no montante correspondente à criação de lucro para o empresário. Esse incremento na renda não tinha, entretanto, expressão monetária, pois não era objeto de nenhum pagamento. A mão de obra escrava pode ser comparada às instalações de uma fábrica. A inversão consiste na compra do escravo e sua manutenção representa custos fixos. Esse é meio que um argumento que o Celso Furtado importa do Caio Prado, tá? E ele é bastante criticado, por exemplo, pelo Jacob Gorender lá no Escravismo Colonial. Tá? Então vamos lá. Esteja a fábrica ou o escravo trabalhando ou não, os gastos de manutenção terão de ser despendidos.
Depois, uma hora de trabalho do escravo perdida não é recuperável, como ocorreria no caso de uma máquina que tivesse de ser impreterivelmente abandonada ao final de um dado número de anos. Essa também é uma outra questão aventada, não apenas pelo Jacob Grender no escravismo colonial, mas também por um trabalho muito interessante escrito pelo professor Wilson do Nascimento Barbosa, chamado A Crisálida, né? Aspectos do trabalho, né, escravo no Brasil, né? O professor Wilson não fala exatamente sobre o trabalho escravo no Brasil colônia, ele tem um enfoque muito mais na transição, né, do trabalho escravo para o trabalho livre na virada do século XIX para o século XX, mas ele faz um cálculo bastante interessante, que faz um contraponto muito interessante a essa simplificação que o Celso Furtado está fazendo. Mas vamos voltar aqui. É natural que, não podendo utilizá-la continuamente em atividades produtivas ligadas diretamente à exportação, o empresário procurasse ocupar a força de trabalho escravo em tarefas de outra ordem, nos interregnos forçados da atividade principal. Tais tarefas vinham a ser obras de construção, abertura de novas terras, melhoramentos locais, etc. Essas inversões aumentavam o ativo do empresário, mas não criavam um fluxo de renda monetária como no caso anterior. Então, você está vendo aí uma diferenciação que o Celso Furtado está fazendo no tipo de inversão, certo? Você tem uma inversão, a inversão em máquinas, a inversão em equipamentos, que é constituidora de um fluxo de renda, e a inversão em mão de obra, que, apesar de aumentar, né, o ativo, né, do dono de engenho, do senhor de engenho, nas obras de construção, na abertura das obras, nos serviços gerais, elas não criavam o fluxo de renda monetária como no caso anterior. Aqui o Celso Furtado está dialogando diretamente com o princípio da demanda efetiva do Keynes. Tá?